nome de Jesus, aplaude, amém, amém. Glória a Deus, podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Amém, amém. Diga comigo, qual barco você escolheu? Diga isso. Fala comigo o subtítulo, quem entrou no teu barco? Então, se Deus permitir, essa é a palavra de domingo. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é o fruto da confiança em Deus e subtítulo, a colheita por não ter sucumbido mesmo. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 a 10. Já vamos adiantando aqui que a você que está sofrendo alguma área, alguma frente, em todas as frentes. Você não é azarado, você não é azarada. Vocês não são destituídos da graça. Vamos aprender algo muito importante hoje. 1 Pedro 5, do versículo 7 ao 10. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga comigo, ele já tem cuidado de mim. No 8, sede sóbrios e vigilantes, ou seja, apercebidos, não percam o foco. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não diz que ele é um mito, não diz que esse maldito é um faz de conta, não diz que ele faz cócega. Ele não é mito e ele devora a gente. Que mais? Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em todos os vossos irmãos espalhados pelo mundo. 10. Ora ao Deus da paz, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Ou seja, teu chamado é muito maior do que os problemas que esteja enfrentando hoje. Que vos chamou para a sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, esse é o ponto que nos interessa. Ele mesmo vos aperfeiçoará, fundamentará, glorificará, fortificará, etc. Aonde nós vamos chegar com esse texto aqui? Isso eu aprendi aos pés de Deus, muitos anos atrás. Todos os problemas que Deus permitiu na tua vida são exatamente estes que, número 1, você vai vencer do lado de Deus. E ao vencê-los, você não vai receber só a porção daquela vitória. Você vai receber muito naquela vitória. Mas vai receber poder naquele ponto para libertar muita gente naquilo. Ah, pastor, eu sei o que eu sofri no casamento e no fim, por um pouco, por um triz, que Deus foi lá e restaurou. Você não recebeu só a restauração daquele casamento, você recebeu poder para libertar casamentos pelo mundo inteiro. E você vai receber aquele chantilly de Deus, aqueles frutos, aqueles presentes consequentes da tua vitória. Pastor, não tem noção que eu lutei com doença até que vencemos. Então, você não vai ganhar só a cura daquela doença. Você vai ganhar aí bastante agregados. Mas você acabou de receber poder para cancelar essas doenças na vida de gente pelo mundo inteiro. Em todos os aspectos que Satanás te perturbou e Deus permitiu, entenda que com Deus não há perda de tempo. Todas as questões na tua vida que te perturbaram, que te infernizaram a vida, que você saiu vencendo. Nem sempre vencer é adquirir o resultado que a gente quer. Às vezes o marido quer destruir a vida da esposa. E ela saiu daquele relacionamento, mas ela saiu curada, saiu forte, ou vice-versa. Você já recebeu o poder ali. Porque no corpo dos outros você não entra. Numa sociedade, eu não consegui salvar a sociedade, um exemplo. Por que não consegui, por mais que eu lutei e orei? Porque eu não entro no corpo do meu sócio. Mas como eu saí dessa situação, é o que importa para Deus. E com essa vitória em mãos, você recebeu legalidade, além do que Deus vai te dar, você recebeu legalidade para libertar muita gente por aí. Vou te dar exemplos factíveis. Quem foi que perturbou a vida de José, a vida inteira dele? O Egito. E quando terminou o tratamento, o que Deus entregou para José? O Egito. Está claro para nós? O Egito te perturbou, terminou o tratamento, dá o Egito na mão dele.
O rei da nação chamado Saul perseguiu Davi. E Davi de repente saiu aprovado daquele episódio. E o que Deus entregou para Davi? Não só a nação, veio agregados, o Oriente Médio inteiro. Mas a cadeira de Saul foi dada a ele. Um tal de Amã se levantou contra Mordecai. Quando Mordecai ganhou, o que Deus deu para Mordecai? Exatamente o que era de Amã. Foi tirado o anel, foi dado a Mordecai, com muito mais glória, poder, honra, autoridade e tal. Você tem um episódio para nunca se esquecer. Davi foi roubado lá em Ziclag, em 1 Samuel 30, por midianitas, etc. E agora ele vai, Deus diz, vai recuperar, vai atrás. Quando Davi ganha, diz que na mão dos caras, não só Davi reaveu o que tinham tirado dele, ele diz que pegou deles muito mais despojos. E naquele dia chamavam aquilo despojo de Davi. Um Gideão lutando contra tal de Zalmuna, etc., reis aí do Oriente. Quando ele ganha, ele pega o que exatamente? Tudo que eles tinham. Para Gideão foi dado o maior patrimônio financeiro que se deu biblicamente narrado para um homem unitário, foi para Gideão. Está começando a entender? Por exemplo, fizeram um cerco lá em Samaria por meses, a ponto de uma mulher já querendo comer com a outra os próprios filhos. Aí o cerco é profetizado por Eliseu que amanhã acaba essa palhaçada. Qual foi o despojo que veio? Deus mandou um rumor nos que estavam armando o cerco, não é? Fugiam e deixaram comida, roupa, armamento, um despojo infinito. Deu para entender? Por exemplo, em 2 Crônicas 20, vieram muitos contra Josafá. Josafá clamou, suplicou e Deus falou, eu vou entrar nessa batalha. Lembram? Aí ele vai, daqui a 2, 3 dias, quando chegam lá no dia seguinte, enfim, estão cadáveres e ficaram 3 dias só levando despojos. Está entendendo a matemática de Deus? Todos os ataques que você recebeu na tua vida foram destinados com o anel de autoridade na tua mão. Por isso que um dia o Senhor me disse, não se revolte tanto com os problemas. Porque para mim me pesa muito mais do que para muitos problemas. Porque eu sou um cara, além de acelerado, eu sou de objetivos, sou de propósitos. Então para mim problema é aquela coisa que eu não ligo para o problema, estou um pouco me lixando. Mas é porque ele vai me parar, vai me atrasar e aquilo me irrita demais. O Senhor um dia me falou, todos os problemas que você enfrentou e enfrentará, são para te dar anéis, autoridades. Deus não gera problema na vida de ninguém. Deus nunca foi teu problema, inclusive. Deus nunca vai ser quem vai inventar um problema para você. Dessa fonte você não tira problema. Você só tira a vida, a alegria, a paz. Mas quando Deus permite problemas, nós temos 2 vertentes para observar. Uma delas, eu não creio que você jejuou tanto na tua vida como nos problemas. Ou tanto como nos problemas. Ficou atento, atenta nos problemas. Qual é a fase que a gente mais é atento no que fala, no que faz? É nos problemas. Isso é padrão, é o ser humano. Os problemas deixam a gente em alerta, em um estado bom. Deus não gera eles, mas Deus até permite. Mas também, às vezes, Ele permite problemas para não perder você. Porque alguns problemas tiraram você do foco de um buraco grande. Isso a gente não quer reconhecer. Porque problema para nós já é sinônimo de irritação mesmo. Mas alguns problemas que Deus não gerou, mas permitiu, é para não perder você. Porque se Ele não te envolve com isso aí, se estiver com a vida livre e solta por ali, ou você cairia num buraco dos quintos dos infernos, ou Deus até perde você definitivamente. Que pena que o filho pródigo não teve um problemão um dia antes. Ele não teria sido lameado e quase morrido do outro lado na mão dos porcos e ido para o inferno. Quem dera ele não tivesse uns problemas para resolver. Algo na saúde dele que o paralisasse. Então os problemas para Deus nem sempre são tão malditos assim. E os problemas nem sempre são tão para a glória do diabo. Acredite em mim. Tem muitos dos problemas que nós já tivemos até aqui, o diabo não queria que tivéssemos.
Por ele era bom não ter, porque era a época em que ele podia nos arrastar para a lama. E Deus permitiu para nos manter em alerta. Em vez da gente estar se envolvendo com idiotice, a gente se envolveu com uma guerra que surgiu, com o estado de alerta, mede melhor o que diz, como anda, por onde vai, o que olha, porque isso te mantém alerta. O diabo odeia isso. O diabo sabe o que Deus vai fazer com você, que todos os problemas vão reverter nisso que você acabou de ler. Deus vai te aperfeiçoar, vai te levantar, vai te glorificar, vai te encher de poder, de sabedoria, de conhecimento. O salmista disse, depois de velho, me foi bom ter passado todos os problemas, porque larguei mão de ser moleque. Olha o que ele diz. Me foi bom na época dos problemas, ele não diz isso. Ele diz, Deus, cadê o Senhor? Parece que o Senhor está feliz com tudo que eu passo aqui. Os que se dizem do teu povo de Israel, figura dos crentes, que estão brincando do evangelho, prosperam e eu estou aguentando. Mas ele envelhece, que já passaram os problemas, agora entrou naquela bonança definitiva. Ele diz, me foi bom ter passado por aflições, porque passei a observar melhor teus mandamentos. Os problemas, queridos, alguns deles, a grande maioria, enobreceram a gente. Ensinaram a gente a falar melhor. Durante a bonança, a gente fala muita besteira. E os outros nos aplaudem porque eles estão interessados no que a gente tem. Durante o problema, que a gente aprende a medir as palavras. E a gente sai dessas experiências com uma pessoa que fala muito bem. Pauta bem as frases, as respostas. Ou seja, com isso eu estou te apontando o quanto o teu Senhor Jesus é grande. O quanto Ele não perde nada na tua vida. Nada na tua vida escapa aos olhos de Deus. Nada do que você passou até aqui foi por acaso. Depois que você entregou a tua vida na mão do Senhor Jesus, entenda. O que você quer, olha, o Deus que chega para um Abraão e diz, daqui a um ano, ela está com a madre aberta, você está com a semente pronta, ela grávida, já com o filho amamentando. E aí ele diz, a Sara riu, ele diz, por acaso para Deus tem coisa difícil? Poxa, Deus falou isso para Abraão 25 anos depois que teria tirado ele da terra, 23 anos. Ele tinha 76 anos, saiu da terra para seguir a Deus. Com 99 ouviu isso. São 23 anos que passaram. O mesmo Deus que depois de 23 anos ter tirado Abraão da terra dele, chega aqui aos 23 anos depois e diz, daqui a um ano o filho no colo, tudo resolvido, por acaso para Deus tem coisa difícil? Então o mesmo podia ter dado esse filho 23 anos atrás. Sim ou não? É o mesmo. E por que não foi dado? Porque depois que você entregou tua vida para Deus, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo com você. Ele sabe como te conduzir. Ele conhece algo no meu íntimo e no teu que só Ele conhece. Aquela última experiência que eu tive em cima da moto, que eu mandei o vídeo para os primogênitos, da visitação que eu tive, dos choros e lágrimas, e coisa de nariz que me molhou todo, e ele me ministrando paternidade em cima da moto. Ele escolheu aquela hora. Eu não duvido de mais nada, de um Deus que sabe muito bem o que faz com a gente. Vamos ler algo agora que é importante a gente conhecer, como o diabo trabalha para a gente nunca mais se esfriar na fé. Em Atos 7:25, já vamos aprendendo uma coisa. Todos esses homens, José no Egito, todos esses que mencionamos aqui, nenhum deles recebeu por mar de rosas. Em Atos 7:25, Deus usando Estevão para falar sobre Moisés, o Espírito Santo aponta isso. Atos 7:25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos judeus entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não entenderam. Então, está falando aqui que quando Moisés, que era o neto de Faraó, vai lá e mata um egípcio, porque o egípcio está maltratando um hebreu, um judeu.
Moisés queria, Moisés colocou a vida em risco, o patrimônio financeiro em risco, tudo em risco. Que aqui diz, ele queria que os judeus entendessem que Deus escolheu Moisés para libertá-los. Consequentemente, isso nos ensina que quando Deus vem para Moisés e diz, vai tirar o povo do Egito, Deus está atendendo a oração de Moisés. Sim ou não? Isso é novidade. Deus está atendendo. Moisés, entendeu o recado? Essa é a tua oração, esse é teu clamor, vai buscá-los para mim. Moisés, por A mais B, é convencido a ir. E ele vai com poderes de Deus para tirar o povo do Egito de Faraó. Êxodo capítulo 5, nós vamos ver agora uma sequência inesperada. Êxodo 5, versículos 6 a 9 e 13 e 14. Êxodo 5, versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, agora que Moisés falou, solta o povo de Deus hebreu do Egito, solta eles. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo de Israel, para fazerem tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles os mesmos resultados de antes, a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, por isso clamam, vamos sacrificar a Deus. 9. Agrave-se o serviço sobre eles. Agrave-se. Para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas, palavras de Deus, palavras de Moisés. No 13 e 14, os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Quer dizer, antes eles recebiam palha, faziam tijolos, e o número, vamos supor, era 1000 tijolos por dia. Agora, eles têm que buscar a palha, e quando o dia terminar, tem que ter 1000. Quer dizer, tem que trabalhar loucamente. 13. Os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. 14. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes de Faraó lhes diziam, por que não acabastes nem ontem, nem hoje, a mesma tarefa, fazendo tijolos como antes? Qual é a primeira conclusão aqui? Deus manda, Moisés ora para libertar seu povo. Deus manda Moisés com poder e diz, vou tirá-los. A oração que eles fizeram para que Deus atendesse, a Bíblia diz, eles oraram, a nação de Israel orou, porque o Egito estava escravizando eles demais, o Faraó era muito ruim, clamaram a Deus para libertar da dura servidão. Aqui diz que piorou muito. A oração deles era porque Faraó era cruel, mas agora piorou muito. E nós lemos bem o verbo agrave-se. Em Êxodo 5, 20 e 21, qual foi a consequência disso? Clamaram a Deus por algo que já estava ruim e ficou muito pior agora. Em Êxodo 5, 20 e 21, quando saíram da presença de Faraó os líderes dos judeus, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles para falar de novas instruções de Deus, novas profecias. Mas eles disseram assim para Arão e para Moisés, olhe o Senhor para vós e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e dos seus servos. E dando-lhes espada na mão para nos matar. Qual foi a consequência disso? Pare de orar. Depois que você começou a orar por nós, tudo piorou. Começamos a entender ou não? Agora você começou a entender
Porque sempre que você ora, a princípio piora. Orou pelo marido, o infeliz agora ficou endemoniado de vez. Orou pelo negócio, agora parece que vai fechar mesmo. Agora que não tem. Puxa, acelerou o processo da falência. Saúde física, então, nem se fala. Orou pelo teu casamento, orou pela família, por familiares, pelo trabalho, pela própria obra de Deus, você orou. A princípio, Satanás diz, agradecer. Ele vai pôr carga. Uma vez me tocou muito essa história da sinusite, nunca tive. Mas alguém que tinha sinusite e foi usar um remédio e entupiu de vez, que não conseguia mais respirar, disse que o nariz dele ia explodir. E foram atacar o remédio. E a empresa, a fabricante, falou, mas é justamente, é a prova que o nosso remédio é bom. Porque as sinusites são, sei lá, parasitas, não sei qual é o nome, animais, e eles não querem morrer. E eles estão se debatendo aí, por isso que está desse jeito. Continue a usar. E aí, disse que ele usou não sei quantos dias, e liberou de vez, e foi curado mesmo. E é uma realidade. Você começa a orar, a reação imediata dos demônios é questão de sobrevivência. Eles vão te atacar com tudo. E aí, as pessoas vão dizer, pare de orar, porque você parece mais macumbeira que crente. E resposta do diabo? Primeiro sintoma aparece, diga comigo, regressão. Você começa a orar, por não importa o que é. No início parece regressão. Ah, pastor, estou orando pela minha loja de automóveis, só está vendendo 5 por mês, preciso vender no mínimo 10. Mas agora que você começou a orar, só está vendendo 1. É chato quando nos dizem isso. Mas está aqui a lei espiritual. Você está lendo ela. O que mais? E Moisés? Porque o povo está reclamando. E Moisés? O que Moisés falou para Deus? Êxodo 5, 22, 23, a continuação. Diga comigo, Moisés pensou em parar de orar. Êxodo 5, 22, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Não te enviei, porque você orou, está lembrado? Você perdeu tua fortuna por causa desse projeto. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Está vendo? Então o próprio, eu acho que eu vou parar de orar, mas eu oro, mas as coisas estão piorando. Eu fui a culpada, que me dera não tivesse orado, eu teria aguentado mais 1 ano na empresa. O que Deus responde? 6:1, continuação. Qual é a resposta de Deus? Não pare de orar. Quem dá glória a Deus bem forte? Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Não foi o dia seguinte. Pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Não foi no dia seguinte, mas foi uma frase que manteve Moisés focado na oração, na sua tarefa de libertar tudo. Não abra a mão da tua vida de oração. Quem dá glória a Deus aqui? Não importam os sintomas, não importa a afronta, não importa o que estão te pressionando para você calar a boca, porque os demônios, para falar com você, eles usam bocas que são importantes para você. Não pare. Tem jejum que você começa com a tua casa seca. A própria esposa, o próprio marido diz, para de jejuar. Nós agora estamos passando fome, você vai continuando isso aí. Quando você terminar, vamos estar na tumba fria, nós dois. Não pare, não pare. Pessoas começam a te pressionar para sair da tua posição, não pare. Deus está ouvindo tudo. Deus está vendo a pressão que chegou, Ele está de olho. Mas Deus está dizendo, o diabo mostrou o que ele pode fazer.
Mas você não me deu tempo de mostrar o que eu posso fazer. Eu já vi muitos crentes, muitos servos, servas de Deus abortar projetos. Por causa desses sintomas, porque eles leem Êxodo e não percebem. Satanás aperta mesmo. Você ora por uma esposa, ela fica, vira uma bucha. Você começa a orar pelo marido, o cara vira um saci tereré dentro de casa. Ora pelo filho, meu Deus, te olha de um jeito, que você fala, meu Deus, era melhor não ter orado, nunca me olhou assim. Você começa a regredir. Deixa eu te falar algo, em época de guerra, de lutas, tempos de lutas, você trabalha muito e não vê, você vê muito pouco, ou até nada. Isso é orando por vida de outros, isso pelo teu trabalho, esforço das tuas mãos, por uma doença, enfim, não importa a área. Em época de lutas, você vê muito pouco. Dá a impressão que está patinando, que está perdendo tempo. Mas Deus já me dizia, quando eu também não tinha que me socorresse. Nunca tive pastor, nunca tive discipulador, nunca tive ninguém no evangelho para me pegar pela mão. Tudo teve que ser no berço de Deus, aos pés de Deus. E Ele me dizia, não sai da tua posição. E eu falava, Deus, mas onde que eu vou parar? Não sai da tua posição, não diminua. Você ainda precisa me dar tempo para eu te mostrar o que sou capaz de fazer. Agora, em tempos de cumprimento das promessas, basta movimentar a mão e já chegam grandes colheitas. Você vê, olha, mas que diabo desgraçado é esse? E Deus diz, não use essa frase, porque o diabo não tem nada a ver com isso. Tem a ver o tempo. Antes você estava em tempo da luta. E agora é tempo da colheita. Aí você no tempo da colheita acabou de fazer a oração, já estão dando glória a Deus do outro lado. Você diz, ué, tem alguma coisa errada? Deus diz, não é nada de errado. Discerna os tempos. 2 Samuel 9, 3 a 9, eu quero ler algo rapidinho aqui. Isso que aconteceu ali destaca nosso perfil. A gente precisa mudar, precisa começar a olhar mais para o céu. Agora Davi é o rei da nação. Ele quer saber se dos filhos de Saul tem ainda algum filho solto por aí, porque os inimigos tinham matado todos os filhos. Tem algum filho que é de Saul, principalmente de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Se Jonatas tiver algum filho, Davi quer honrar. O rei Davi quer honrar essa pessoa que é de Jonatas, enfim. Então o rei está falando com seu conselheiro. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas. Jonatas que tinha um pacto com Davi, pacto inquebrável. Tem um filho dele. Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei perguntou, onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está lá no lugar XY. Mandou trazê-lo no 5. No 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, se inclinou, prostrando-se em rosto em terra, com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, 7, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa do rei. 8. Então se inclinou e disse, quem é, Mefibosete, se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cachorro morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de que era, Ziba já era servo de Saul, do rei anterior. Ele lhe disse, tudo que pertencia ao rei Saul, que era teu senhor, você dá para ele agora. Queridos, eu vou repetir o versículo 3. Não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, vírgula, não terminou. O que mais? O que ele falou mais? Aleijado dos pés. Davi perguntou se o cara tem algum problema de saúde. Davi perguntou se ele anda, se tem algum problema, se ele é manco, se ele é cego, se ele é surdo. Não. Ele só perguntou, há alguém? Mas olha como nós somos limitados.
ao que vemos. Não faz parte, a resposta não está certa. Olha, aleijado, eu não estou perguntando isso. Número 2, chega o Mefibosete, o rei diz para ele, tudo que é teu vai ser dado a você. E você, meu afeiçoado, vai estar na minha mesa. Ajoelha, mas eu sou um cão morto. Davi está tratando ele como cão morto? Não. Esse é o problema que Deus um dia me ministrou a mim, nesse texto. Ele falou, alguma vez eu me dirigi a você como cão morto? Antigamente eu tinha bloqueio com esse Deus que vai me dar alguma coisa. Tudo que eu pedia para Deus era, então Senhor, se puder, porque olha por causa disto ou daquilo. Voz baixa no coração, nunca ninguém ouviu minha oração. E aí Deus no monte me pega alguém que eu não sei quem é, me chega até a mim, meu servo, por que você se justifica tanto toda vez que você me pede algo? Você é meu filho. E aí Deus me dá esse texto. Eu te chamei de cão morto. Eu perguntei se você é aleijado dos pés. Eu só falei que vou te restituir o que é teu. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Quem aplaude a Deus? O que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que se Davi não ministra a Mefibosete, para o resto da vida, Mefibosete não teria coragem de entrar na presença de Davi para pedir uma caneta. Não teria coragem. Porque mesmo restituído, ele ainda ajoelha e diz, eu sou um cão morto. Eu não estou perguntando isso. Estou dizendo que a tua honra chegou. Então, de um lado, Satanás aperta no início. De outro, você não é um cão morto. Dá para dar glória a Deus? Vocês são filhos. E merecem colo. Então, na guerra que você está, de um lado apertou, entenda, não é Deus que está de brincadeira com você. É o desgraçado de Faraó que aperta o jugo, lança a carga e faz o squeeze, que é o espremer. O maldito faz. Não está acontecendo porque Deus é frouxo e fraco. Número 2, eu sei quem sou eu para lutar por essa família, por essa igreja, por esse grupo, por esse negócio, pela minha saúde e pela tua. Eu sei quem eu sou. Eu não sou cão morto. Dá para dar um glória a Deus? Vai aplaudir a Deus, vai. Aplaude mesmo, aplaude. Termino com esse detalhe. Tá lá Lázaro na tumba. O Senhor Jesus vem, diz, vou ressuscitar ele. A Bíblia deixa claro, está todo mundo olhando para onde? Para a tumba. A turma que está lá querendo ver Lázaro ressuscitar e já sabe que está lá dentro. Eles não estavam jogando videogame no celular. Estavam olhando para a tumba. O Senhor Jesus não olhou para a tumba. A Bíblia diz que olhou para o céu. E falou, Pai, o Senhor sempre me ouve. E porque olhou para o céu, falou, tira ele da tumba. Esse episódio define a nossa pregação. Tira os olhos da tempestade. Pedro, quando olhou para a tempestade, afundou. Deu para entender? Enquanto você ficar olhando para a tumba, você não ressuscita Lázaro. Mas se você olhar para Deus, para o céu, a tua mente se acalma. Não olhe demais para os problemas. Porque se um dia o Senhor me disse, eu estou te repetindo coisas que Ele já me disse. Ele me disse, você não vai completar nenhum projeto na tua vida se continuar olhando os problemas. Por quê? Eu tinha um perfil na minha oração. Orava. Quando chegava naquela parte que me irrita e via mais um dia que passou que Deus não fez nada, eu ficava irritado e falava, mas essa coisa maldita ali, isso não resolve. Aí um dia o Senhor me falou, enquanto você continuar nesse perfil, você não vai completar nenhum projeto na tua vida. Você olha demais para a tumba, quando tinha que olhar para o céu. E aí o Senhor fala, o que eu fiz? Olhei para o céu. Não pode estar todo mundo olhando. Por isso que eu tirei ele. E quando eu tirei ele, eles não tinham mais por que olhar para o problema. Dá um glória a Deus e aplaude, o teu Senhor aplaude. Esta frase de Lázaro vai se cumprir no atacado a partir de agora na tua vida. Você vai tirar muita gente da tumba. E vai tirar gente que, tudo bem, não está na tumba, não são o centro nervoso do problema. Mas vai tirar muita gente que olha demais na tumba. Vão começar a olhar mais para o teu Deus.
Olha, vou dar um exemplo. A tua mãe e tua irmã que está lá amarrada no problema lá dentro, lá no olho do furacão. Mas a tua mãe está assistindo. A tua mãe, depois do milagre, ela não vai mais olhar para o problema. Na próxima, ela vai dizer, procura teu Deus de novo. Vamos olhar para o céu. Me leve para a igreja. Então, vamos inverter. E se você desiste? E se Lázaro fica lá? Porque você orou e Satanás mandou mais 10 pedras na porta daquela tumba. E você achou que Deus não tem poder, parou, abortou um processo. O que acontece? Você maximizou olhar na tumba. E o teu também. Deus não quer te tirar derrotado, derrotada de nenhuma experiência. Quando Ele falou para Moisés, volta lá, Ele não estava blefando. Ele não estava falando, lá vai o idiota acreditar de novo, e vamos filmar para pôr aí nas redes sociais e ganhar likes, porque queremos ver a cara de tacho que ele vai ficar como de novo, ele vai afrontar Faraó e as coisas só vão piorar. Porque a Bíblia diz que depois daquele episódio, as coisas pioraram. Chegou uma hora que Moisés falava, diz que os anciãos não ouviam mais ele, por causa da ânsia do Espírito. Quer dizer, eles estavam olhando para a tumba, não para o que Moisés estava trazendo do céu. Moisés chegava com mas eles estavam olhando e não podiam mais ouvi-lo, não conseguiam ouvi-lo. Mas quando Deus mandou Moisés dessas outras vezes, ele não estava blefando. Ele estava também ensinando o seu servo a ser um guerreiro e a lutar até o fim. Deus falou para mim que eu tinha que pregar isso que eu preguei hoje. E Ele falou que era para te dizer, você em casa que me assiste agora. Aí, o Senhor pediu para te dizer que os teus projetos vão finalizar muito mais rápido do que você apontou na tua agenda. Pode aplaudir Ele, eu não estou brincando do Evangelho. Com essa frase que eu estou te dizendo aqui, eu estou sendo o Moisés que veio de outra parte, não olhando para a tumba. Eu estou trazendo o que veio do céu. O Senhor falou que vai finalizar os teus projetos antes da tua agenda, para que você não desista. Quantos creem na soberania de Deus aqui? Quantos querem confiar no Senhor com todas as suas forças? Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão por todas as vezes que duvidei do Senhor, por todas as vezes que abortei projetos, abandonei causas, que dei a arma na mão do inimigo e deixei ela lá. Hoje eu creio no poder da tua palavra. Confio no Senhor cegamente. Tudo que eu sou, tudo que pretendo ser, é ter a vitória do lado do Senhor. Senhor Jesus, em meio a todos esses desafios, a única coisa que eu peço, me segure pela mão, não me deixe afundar. Se eu tiver a certeza que o Senhor está comigo, não tenho medo de mais nada. Amado Espírito Santo, me sustente de pé. Por favor, cuida de mim. Me ensine a não me envolver demais com a tumba de Lázaro. Me ensine a enxergar o que o Senhor está vendo. Me ajude a finalizar projetos. Me dá forças. Pai Celestial, Paizinho querido. O Senhor é o que há de melhor que já me aconteceu. Corro para os teus braços, pedindo colo, porque o Senhor sendo meu Pai, todo o resto é resto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão na tua mente e diga, eu arranco da minha mente todas as imagens negativas que por acaso tenham sido construídas
durante as afrontas, problemas, lutas, guerras. E eu enxerto na minha mente agora a palavra de Deus, palavra final da vitória. Põe a mão no coração, diga: meu coração sossegue em Deus, porque todas as tuas orações já foram ouvidas e serão respondidas. Aplaude o teu Deus, aplaude, amém. Santo, santo, santo. 2 minutos para você orar agora. Fale com teu Senhor no particular. Aplique a pregação que acabou de ouvir em oração. Fale com teu Deus. Fale com Ele, diga para Ele te dar forças mesmo. Fala para Ele te legitimar a tua visão. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo entre você e Ele. Sim, Espírito querido, sim. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado pela esperança que ela produz em nós. Obrigado por aquilo como ela nos abre os olhos para escolher. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado por nos devolver ao campo da luta com a esperança da vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado. Canta esse louvor, casa do Senhor. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso.
Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa e para de falar em frio.